essa participação da família Ginsburg, eu passo a palavra para o Silvio Bandi, que também elaborou bastante a sua participação aqui no evento e que vai nos presentear com recital, coral, vai ter de tudo. Gente, bom dia. Bom dia. Eu queria, antes de mais nada, fazer as saudações de praxe. Emocionado, eu estou aqui, vai ter que passar por uma luta contra a emoção, toda esse meu bate-papo, não é palestra. Faz de conta que nós estamos aqui numa sala, aliás, nós estamos numa sala, Heimes, como se diz em Yiddish, de maneira caseira, e conversando sobre isso. Nada acadêmico, nada... O tom já foi dado pela Gita e pelo Jacó, essa coisa assim informal e gostosa, que é que a gente pretende fazer. Mais sabor e menos rigor. Queria agradecer, antes de mais nada, a Hebraica e parabenizar na figura do Zé Luiz Goldfarb, essa incrível formiguinha da cultura judaica e geral, e ao mesmo tempo expressar nossa inteira solidariedade ao Zé Luiz Goldfarb, e agradecer, cumprimentar pela oportuna atitude de restaurar esta Universidade Popular de Cultura Judaica, que tantas atividades interessantes ao longo e ao cabo de gerações teve, e me sinto muito honrado de dar a palestra, o bate-papo inaugural dessa restauração. Eu queria pedir a permissão de vocês, antes de mais nada, de fazer uma dedicatória. Eu quero dedicar esta palestra, de maneira singela, mas profunda, ao Geta Sandat, que está aqui. Ao Geta não é só o repositório e um arquivo. Repositório e arquivo e lembrança podia ser uma coisa fria. E se tem alguma coisa que esta gigante, mini-gigante tem, é realmente um calor humano. Além de, claro, ser testemunha viva, ocular, da maior parte das coisas que eu vou contar aqui de participação. Então eu quero fazer essa homenagem, dedicar essa palestra duplamente ao Geta e ao falecido marido, querido amigo José Sandat, grande poeta, sem dúvida o maior poeta em língua Yiddish que já ouvi no Brasil, exímio orador em 3 línguas, em português, em Yiddish e em polonês, e que, por uma coincidência, no judaísmo e na Cabala não há coincidências, segundo Jung, são sincronicidades, e na Cabala são predestinações. José Sandat está fazendo este ano, 2018, 100 anos de nascimento. Então, ao Geta e José fica feita essa singela homenagem na forma de palestra. Você me emociona demais. Guarda um pouco, que tem muita emoção pela frente. Ai, meu Deus. Eu não escondo a idade, a Geta já fez há algum tempo 90 anos. E só para vocês saberem, ela é maestrina e ainda do único coral no mundo que só se dedica à música Yiddish. Há vários corais pela Europa e nos Estados Unidos que também cantam Yiddish, mas só cantar em Yiddish é a Geta com seu coral tradição. E está lá firmona. Eu acho que esse exercício que ela faz sempre é um prazer mais do que a gente pode expressar em palavras, eu ter aqui a Gita Ginsburg, minha querida mestra, amiga, companheira de tertúlias litero-gastronômicas, e que representando aqui o Jacó Ginsburg, esse gigante
da cultura ídis, mas não só ídis, da cultura geral, especificamente do teatro e da estética. Jacob Ginsburg, que é o gigante da cultura ídis aqui no Brasil, eu sempre falo que o Jacob escreveu um livro que eu recomendo, chamado Aventuras de uma Língua Errante. Eu digo sempre que o Jacob é o cavaleiro andante desta língua errante e a Gita é o seu fiel escudeiro. Uma homenagem também especial e esperando aqui que o Jacob se recupere. A Gita também é veterana de muitas coisas que eu vou contar que passou, não só na parte estética, como na parte ética, nas lutas políticas e sociais do judaísmo progressista. Bom, o que eu me proponho a falar aqui é de uma vivência minha, direta ou indireta. Daí este clima informal que eu quero pôr. Agradeço também aqui, quero deixar lembrado da emoção de pessoas que vieram aqui para ver, algumas com algum sacrifício, se me permitem nomear entre outras minhas queridas Landsman, a Gita e a Dora, cujas origens vêm de Ostrovets, da mesma cidade da minha mãe Rinda e da mãe delas, a Poit Taituba. Obrigado os amigos que vieram aqui, alguns que me prestigiam aí com o seu talento e o seu nível intelectual e cultural. Eu me proponho falar, como eu falei, como eu disse já, de uma vivência direta e indireta. Direta daquilo que eu passei e indireta eu tive o prazer de ainda conhecer os antigos e velhos militantes do teatro, das causas sociais, enfim, uma série de atividades que eu vou colocar aqui, todas evidentemente e fundamentalmente relacionadas com o mundo do Yiddish. Eu não pretendo aqui fazer uma coisa assim sequencial, uma coisa acadêmica. Eu vou aqui fazer, digamos, um voo chagaliano por esses aspectos da produção cultural, principalmente de literatura e teatro de uma época, especialmente na língua Yiddish, que hoje temos o narres de ser, se não revivida, mas pelo menos revitalizada e revigorada. Vamos tirar da prateleira livros velhos, empoeirados, numa língua teimosa. Se não podemos lê-la no original, pelo menos eu vou tentar transmitir para vocês algo da sua substância. Nessa língua teimosa, que teima em não morrer, e vamos então juntos neste voo, nesta viagem chagaliana, curtir a sua riqueza. Bom, o título da palestra, do bate-papo, é São Paulo Judaica de Antigamente. O que foi a jornada para a imigração? Se fala em judaica de antigamente, se fala fundamentalmente em emigração. Nas condições difíceis de um transplante físico, econômico, social, idiomático e cultural, esses grupos imigrantes judeus mantiveram vivo o seu vínculo criativo com a língua, o povo e a cultura que os formaram e os moldaram. É significativo, porém, que a escritura daí resultante não percorre apenas os acessos que ficaram para trás, do outro lado do Atlântico, mas recorra também e primordialmente à via de apreensão do nosso meio e no novo mundo, tanto no plano da vivência pessoal, quanto da sua expressão coletiva, de relacionamento, absorção e, por que não, de conflito, marginalização e de exílio. Conhecer a criatividade literária da vertente Yiddish da comunidade judaica aqui radicada em um amplo espectro para a história da literatura no Brasil, na diversidade e amplitude desse país-continente.
Falando em literatura em língua Yiddish, produzida no Brasil, ela foi muito rica. Ela podia se ombrear em alguns aspectos secundários ao que de bom se produzia internacionalmente. Classificamos, antes de mais nada, o material da exposição de acordo com vários gêneros, a saber, ficção, poesia, história, ensaísmo e memórias. Desse modo, vamos procurar mantê-las nessa sequência na presente apresentação dos slides. As pequenas notas bibliográficas, fruto de uma contínua procura de fontes documentais durante várias décadas por parte de amantes do Yiddish a pesquisar a história e a imigração judaica no Brasil, procuram dar uma sucinta informação nos limites da presente apresentação sobre os autores, em grande parte desconhecidos do público leitor não familiarizado com a língua Yiddish. Eu quero antes de continuar, render os créditos às fontes consultadas, fundamentalmente Nachman Faubel, meu querido e velho amigo Nunho, criador do Arquivo Judaico, professor da USP de História, e que se dedicou nos últimos 50 anos à pesquisa da coletividade judaica, a imigração, principalmente nos aspectos culturais. Também a Berta Waldman, que escreveu um livro primoroso sobre teatro Yiddish. Podemos agrupar os temas nos seguintes tópicos. Temas tratados pelos livros, pela literatura produzida em Yiddish. Lembranças do passado europeu. A luta pela sobrevivência e adaptação à nova profissão. A dificuldade inicial seguida do sucesso profissional. A justiça social sempre perseguida e acalentada dentro da cultura e dos valores judaicos, mesclada de ideologia e política. A assimilação, a solução educacional para evitá-la e a forma de convivência com ela. As polacas, o delicado tema da prostituição judaica. A vida nas colônias agrícolas no sul do país. A politização do judeu durante a ditadura. Se refere principalmente à ditadura de Vargas, durante a qual foram produzidas várias obras em Yiddish. A continuidade familiar e da tradição judaica. A necessidade de conversão ao cristianismo. A preservação da ética. O mapeamento da vida judaica em São Paulo e os ecos da Segunda Guerra Mundial. Esses, no geral, são os temas que eram tratados e trabalhados pelos escritores em língua Yiddish. Vou falar alguns nomes, alguns conhecidos, não tão conhecidos, e para não ficar uma descrição de catálogo telefônico, contar algumas coisas do que eles produziram. Isso aqui é a capa de um livro do Nachman Faubel, em que ele expõe, foi feita uma exposição que produziu um livro sobre os escritores de língua Yiddish. Leib Malach nasceu em Sweden, na Polônia. Viveu em Varsóvia de 1907 a 1922. Até ser descoberto pelo grande escritor Nomberg. Em 1922, ele estabelece em Buenos Aires, vinha periodicamente ao Brasil e foi colaborador do jornal Der Yiddische Wochenblatt. Manteve contato com escritores brasileiros, entre eles Jacob Nachman e Bernardo Schumann, escritores em Yiddish. Escreveu sobre o judaísmo brasileiro, sobre o tema, e o seu drama sobre o judaísmo brasileiro foi publicado em Buenos Aires. Iberbus, Regeneração. A importância dele, que foi o primeiro romance de ficção Yiddish editado no Brasil, em 1926.
Além disso, é autor do romance Domingos Kreutzer, também inspirado na vida judaica brasileira. Após viver na Argentina, onde colaborou nos jornais locais, viajou para os Estados Unidos, Israel e veio a falecer em Paris. Rosa Palatnik, uma figura muito interessante. Ela era cronista, nasceu na Polônia, imigrou para a França em 29 e veio ao Rio de Janeiro em 36. Já com 16 anos ganhou um prêmio literário na Polônia, o que ocorreria novamente mais tarde, tendo recebido o prestigioso prêmio Fischl-Bironco por um conto publicado no prestigioso periódico Die Goldene Kite, que foi o último periódico em língua Yiddish do último grande poeta Yiddish, Avraham Sutzkever, que morreu em Israel faz mais ou menos uns 10, 12 anos. Ele tinha uma revista literária de altíssimo nível chamada Die Goldene Kite, a corrente de ouro. Publicou contos, reportagens no Yiddish Presse e no Der Neue Moment, que foi o último jornal em língua Yiddish aqui em São Paulo. É autora dos livros Krofnik Rio, Reise der Erzählungen, 13 contos, Geklebene der Erzählung, contos escolhidos, e Beim Geräusch von Atlantik, no Bramir do Atlântico. Interessante que ela era muito ligada ao teatro também, era a mãe de um dos grandes atores do teatro brasileiro, que também representou em Yiddish, que foi o Felipe Wagner, que todos nós conhecemos. Meir Kutchinsky, esse nome talvez seja mais familiar aí a alguns que daqui tiveram o privilégio de serem seus alunos no seminário Yiddish que houve aqui em São Paulo. Meir Kutchinsky nasceu em Włocławek, Polônia, foi ativo no Likudei Polei Small, partido de esquerda, veio para o Brasil em 1935, fixou-se em São Paulo. Ainda na Europa, ele despontou com escritos, pesquisador desde a sua juventude, vinculado ao Instituto IVO, Instituto Científico Judaico, Yiddische Wissenschaftliche Institut, que é o maior instituto de pesquisas e arquivos Yiddish do mundo, que começou em 1925 em Vilna e hoje continua em Nova York. Tornou-se uma figura influente aos intelectuais de língua e cultura Yiddish no Brasil. Começou a vida como mascate, se tornou professor de língua e literatura Yiddish no ginásio Atria, no Renascença, onde ele produziu o famoso seminário em São Paulo, tendo formado dezenas de alunos incentivando-se no estudo da literatura judaica. Teve uma ampla participação na imprensa Yiddish do país, no exterior, publicando contos, ensaios, críticas literárias e estudos sobre os temas judaicos. Seu trabalho sobre Zisha Breitberg, intitulado Der Gibor, o Herói, ganhou em 1947 o maior prêmio literário Yiddish, o prêmio Liesing nos Estados Unidos. É autor de Nussa Brasil e de Palmbeck zu der Sosne, a Palmeira tem saudades do Pinheiro. Sobre isso, já neste clima, digamos, informal, em que não pode deixar de ser os causos, os Manseler, deixa eu contar para vocês uma coisa interessante que tem vínculo com o Brasil. O Meir Kutchinsky ganhou esse prêmio com um conto chamado Der Gibor, que é o herói. Quem era Der Gibor? Era um personagem que existiu na Polônia, um sujeito muito forte, e que ele tinha o parnusa dele, a parnassá, a vida, de se apresentar de cidades em cidades, amarravam ele em corrente, e ele se desvencilhava, batia prego com a mão, quebrava toras de madeira com a mão. E no final das apresentações dos teatros das pequenas cidades, ele desafiava quem era capaz de fazer isso. Claro que ninguém conseguia. Alguns até mais atrevidos e ousados, eles tentavam mais para fazer uma palhaçada do que qualquer coisa. Até que um dia, por uma coincidência, na cidade natal do meu pai,
Tomasz Mazowiecki, ele se apresentou, esse Shimon Agibor, isso na década de 20. Ele se apresentou, fez todas as demonstrações de força e perguntou se alguém queria desafiar. Parece um judeuzinho jovem, de pouco mais ou pouco menos de 1,5 metros. Patoludo, caladão. Eu quero. E fez. E conseguiu fazer a mesma coisa. Era um sujeito muito forte. Isso é verdade. Esse sujeito existiu. Ele depois teve que fugir da Polônia, porque, ao contrário de todos os nossos jovens ou velhos judeus que tinham baixar a cabeça quando antissemitas polacos mandavam sair da rua, essa coisa toda, ele pegava e simplesmente pegava e dava um murro na cara e botava o cara para baixo. E depois do segundo ou terceiro polaco que ele botou para baixo, ele teve que se mandar da Polônia. Foram para Portugal e veio para o Brasil. E aqui ele casou com uma senhora de família tradicional do Belém, Dona Nair, teve filhos. O nome dele, eu posso dizer, ele já faleceu, morreu no Brasil, chamava-se Jakub Krakowiak, conhecido como Já Krakowiak, desse tamanho, forte até o final. Pai da Mirta, que é grande médica endocrinóloga, e do Rubinho Krakowiak, do Léo Krakowiak, perdão, que é advogado. E sobre esse personagem do Gibor que o Merkutin se escreveu. E o único que desafiou viveu no Brasil. Isaac Reisman. Ele nasceu em Sokolov Podolski, na Polônia, viveu na Palestina em 1922, começou a publicar, depois voltou para Varsóvia, começou a publicar, veio para o Brasil em 25, passando antes pela Argentina. Viveu um tempo nos Estados Unidos, passou mais tarde a viver em Israel, foi para a França e veio a falecer em Israel. Foi ativista político, exerceu a profissão de tipógrafo, professor, editor. Ele foi também mascate. Quando ele tinha Hauptzuges ou Ganzzuges, ele era mascate. Editou o periódico de pouca duração de Neue Welt. É interessante que, como ele era pesquisador da história dos judeus no Brasil, publicou a primeira história dos judeus no Brasil, em 1935, que chamava-se Geschichte von Juden im Brasil, História dos Judeus no Brasil, que teve tradução para o português. Ele mesmo traduziu. E depois também o livro Afferto Jahrhundert Jüdische Presse im Brasil, quer dizer, 25 anos, um quarto de século da imprensa judaica no Brasil, que também foi traduzido para o português. Além de um romance, Lebenssturm, Vidas Tempestuosas. Chaim Rapaport também era conhecido, morava no Bom Retiro, uma vida interessantíssima. Ele nasceu em 1915, nasceu em Varsóvia, na Polônia. Quando muito jovem, quer dizer, com 15 para 36, 21 anos, ele sai da Polônia a pé, vai indo de vagões, trens clandestinos, etc., para ir lutar na Guerra Civil Espanhola. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele lutou ao lado do Exército Vermelho. Em 1942, chegou na Alemanha e logo após foi para o Brasil. Principiou publicando contos nos jornais da Polônia e em São Paulo, onde se estabeleceu. Colaborou no Der Neuer Moment, no Novo Momento, e no Illustrierte Literarische Blätter, Páginas Literárias Ilustradas de Buenos Aires. É autor de um livro muito interessante, premiado em poesias em Yiddish, que chama-se In die Labyrinthen von Goiro, nos labirintos do destino. Joseph Landa, também uma figura que eu conheci interessantíssimo. Joseph Landa era da Bessarábia, mais de cultura romena, morou em Bucareste, na sua juventude, nasceu em 1912, veio para o Brasil em 1936, portanto com 24 anos, e passou a ser ativo colaborador da Associação Sholem Aleichem do Rio de Janeiro, que era o correspondente ao Instituto Cultural Israelita Brasileiro,
dos judeus progressistas no Rio de Janeiro, que era a ASA, que ainda existe. Desempenhando um papel importante junto à programação do seu grupo teatral. Publicou contos, poesias e artigos no Unser Stimme, que era o Nossa Voz, o jornal Yiddish em português do setor progressista de São Paulo, Der Zeit e outros periódicos. É autor de uma obra de poesias muito bonita chamada Lichtige Kajorn, que quer dizer Madrugadas Claras. O Landa, ele era ator, aliás, uma pessoa muito bonita, diretor, cenógrafo, era pintor, artista plástico, que deixou uma obra interessante. Ele, inclusive, ele foi discípulo em cenografia do grande Santa Rosa, que foi o maior cenógrafo da história do teatro brasileiro. Joseph Landa. Elias Lipner, esse também é uma figura, alguns que estão aqui conheceram bem ele. Ele nasceu em 1916 em Rotim, na Bessarábia, veio para o Brasil em 1935, formou-se em advocacia, foi professor no ginásio Atria Renascença, tomando parte na imprensa judaica de São Paulo e Rio de Janeiro, no qual escreveria em Yiddish e em português. Foi do jornal Nair Moment e foi colaborador do periódico Aonde Vamos. Lipner destacou-se principalmente como pioneiro, pesquisador e historiador dos cristãos novos da Inquisição no Brasil e em Portugal, dando uma contribuição ímpar nesta área de estudos. Sua formação em cultura judaica o levou a escrever trabalhos sobre o alfabeto hebraico e outros temas. É autor do Oisses der Zählung, Letras Contam, Ideologie von Aleph-Beit, Ideologia do Aleph-Beit, Zwischen Mahanen und Schmat, entre Maranismo e a Conversão, e Baitaichen, Portugal, nos Rios de Portugal. Era um excelente e acabado intelectual, completamente à vontade e profundo, em Yiddish, em hebraico e em português. A propósito disso, eu queria fazer uma menção. Esse livro, Oisses der Zählung, as letras contam, ele foi publicado em 1941. Vocês têm ideia, quando pegava fogo a Europa na guerra e o judaísmo europeu, quando haviam notícias de desaparecimento de familiares dos que estavam já aqui no Brasil, não se paravam de produzir. Em 1941, essa edição do Oisses der Zählung, as letras contam. Quem quiser depois manusear essa preciosidade, está aqui. E mais ainda, no Paraná, em 1942, se publicava, quer dizer, o pessoal com a cabeça quente do que estaria acontecendo com seus parentes na Europa, aqui no Brasil, em Curitiba, não se largava a peteca da cultura e se publicava um Elementar Geschichte von der Jiddischen Literatur, quer dizer, História Elementar da Literatura Judaica, também é de 1942, está aqui, se vocês quiserem manusear. Lipner foi um deles. Moisés Kahn, também conhecido, veio jovem para cá, se formou na Faculdade de Direito, ativista social. Ele escreveu um livro muito curioso e controvertido chamado Judeidade e Judeologia. É autor da obra também Juden in der Anschauung von Brasil, Judeus Albores do Brasil, em que ele tenta ver uma influência do hebraico na língua tupi-guarani. Uma coisa muito controvertida, vale pela curiosidade e pelas coincidências, não tem um maior embasamento, digamos, científico. Samuel Malamud, 1908, vem para o Brasil em 23, forma-se advogado, é o primeiro cônsul de Israel no Brasil, lá no Rio de Janeiro. E ele escreveu sobre as memórias da Praça 11, e é muito saborosa esses livros. Escreveu em Yiddish, Umdenken von Praça 11, e traduziu para o português, porque ele relembra não só a vida judaica da Praça 11, como a vida boêmia, dos sambas e da prostituição lá perto da Lapa, na vida carioca. Ele acabou falecendo aqui em São Paulo. Opa, acabei esquecendo. Ah, você está passando, então tá bom. Isso são aqueles livros que eu falei para vocês que foram publicados
durante a guerra. Itzhak Borenstein nasceu em 1902. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foge dos nazistas, é liberado e depois enviado para um campo de trabalho na Sibéria. Foi liberado em 41, volta para a Polônia e emigra para Israel. Em 52 vem para o Brasil, atua como jornalista do Neue Moment. Ele é autor de um livro muito interessante de memória chamado Warschau von Nechten, a Varsóvia de ontem. Assim como Konrad Harmatz, também conhecido, em 1910, nasceu em Ostrovets, na mesma cidade da minha mãe e da mãe da Gita e da Dora aqui presentes. A gloriosa Ostrovets, que era tão grande que se dizia que quando uma charrete atravessava a cidade, a cabeça já tinha passado da cidade e o rabo não tinha ainda entrado. Isto era Ostrovets, nossa querida Ostrovets. Mas deu muita gente interessante para o mundo, num sentido religioso, um rabino muito importante, chamado Ostrovets Rebbe, que só teve 2 gerações da dinastia e o segundo morreu no campo de concentração. O Harmatz escreveu um livro muito interessante sobre a experiência dele nos campos de concentração, terrível, foi um dos primeiros livros escritos aqui, em Yiddish, que chamava-se Koshmar, pesadelos. Que Koshmar em Yiddish é uma palavra de origem francesa, Koshmar. Iskol Guterman, esse tem um interesse também de coincidência, nasceu em 1907, certo? A Estela logo vai fazer um mestrado em língua Yiddish. Ela me acompanha há 20 e tantos anos, ela que prepara minhas palestras, e às vezes ela me lembra, não, Silvio, isso não é de Sholem Asch, isso é de Sholem Aleichem. Ela que me lembra. É verdade, né? Itzhak Guterman nasceu em Constantin, na Polônia, viveu em Lodz, cidade da juventude do meu pai. Com a invasão alemã na Rússia, ele passa a viver no Cazaquistão até 1946. Volta para a Polônia em 1957 e vem para o Brasil, onde passou a colaborar por vários jornais. Escreveu um romance interessante, Sinapushta Stot, uma cidade vazia. Aliás, não é vazia, Pushta é simples. Banai Teig, Dias Renovados, Kinder, Crianças, além de outros textos. Participou da revação do livro Lodger Iskorburg e um livro primoroso, com sucesso internacional, que chamava-se Die Mame is nicht Hosseldaya. Hosseldaya quer dizer pirada, quer dizer, a mamãe não está pirada. Alguém traduziu aqui por a mamãe está lúcida. Itzhak Guterman foi um dos esteios da Universidade Popular de Cultura Judaica, quando ainda se chamava, nos seus primórdios, Universidade Popular de Cultura Yiddish. Finalmente, uma referência a uma produção singular e interessante. Toda essa produção, como vocês estão vendo, é uma produção laica. Seus autores, em geral, laicos, alguns até frequentavam em sinagoga, mas em geral laicos e progressistas, participantes dos movimentos de esquerda ainda da Polônia, que eles importavam aquela alfândega ideológica que passava aqui no Brasil, como eu falei no começo. No entanto, teve uma produção religiosa, rabínica, ortodoxa, muito importante. Havia aqui um rabino chamado Rabino Braverman. Ele era conhecido, apesar que ele faleceu jovem, 50 e poucos anos, em 1939. Esse Rabino Braverman escreveu um livro em hebraico, e comentários ídios do Talmud hebraico, e mais correspondência na época com o rabino-chefe de Israel, que é o Avram Yitzhak Kook, que era uma sumidade, que tinha nele, e tem cartas, foram publicadas inclusive pelo Nun e pelo Nachman Fogel, cartas elogiando a ele, Helen Yaakov. Ele escreveu esse livro de questões alárquicas e jurisprudência rabínica. E também de Shalas and Shivas, que é perguntas e respostas. É um gênero muito antigo de discussão alárquica
em que se pergunta e se responde, que depois veio dar no cristianismo também um gênero literário religioso chamado responsa. Este foi o Rabino Braverman, uma historinha pessoal. Esse Rabino Braverman, ele fez o casamento do meu pai e da minha mãe em 1939. Foi o último casamento que ele fez em vida. Eu não lembro, mas eu tenho. Bom, é isto quanto à produção literária em Yiddish. Vamos agora passar para um outro item mais ameno, mais gostoso, mais lúdico, que é o teatro Yiddish. A maior parte dos participantes dos grupos de teatro, atores, diretores, cenografistas, figurinistas, cantores, chegaram a São Paulo entre os anos de 14 e 35, período em que a cidade se modernizava. Eles, além de fazerem passar pela alfândega ideológica, como eu falei, no país, ideias progressistas, vindas do vínculo alimentado com partidos ou organizações de esquerda em sua terra de origem, traziam consigo as suas mais diversas profissões. Alfaiates, chapeleiros, passadores, costureiras, sapateiros, pescadores, comerciantes que vendiam a prestação, perambulando pelas ruas da cidade e periferia em charretes, bicicletas, bondos e ônibus. Reunidos em torno de um desejo comum, acrescentaram à cidade um teatro que vinha de outra tradição, em outro idioma. Pra vocês terem ideia, eram amadores na sua grande parte, a amadora maioria, eles iam ou para os seus clubes políticos, sejam os socialistas, os comunistas, os bundistas, vinham das fábricas ou vinham das ruas, punham um paletó em cima do macacão e iam ensaiar teatro. Esses eram os idealistas daquela época. As primeiras notícias que se tem dos primórdios do teatro Yiddish são entre 1912 e 1914, antes mesmo de ser oficializada a primeira sinagoga em São Paulo, que Hila se exclui no Bom Retiro. É interessante que era tão forte o apelo e a tradição teatral, que vinha inclusive da Europa, que antes de ser construída a primeira sinagoga do Brasil, já tinha um grupo de teatro aqui em 1912. 14 foi construída a primeira sinagoga. Era muito forte o apelo do teatro. Em 1914, já havia um grupo de amadores do teatro Yiddish, e nesse mesmo ano formou-se o Circo Filodramático, junto à Biblioteca Israelita, fundada pelo saudoso Abraham Kaufman. Neste mesmo ano, Peretz Hirschman, o renomado escritor e dramaturgo que em 1908 criou um importante grupo teatral de Vilna, visitaria São Paulo. Várias peças de teatro foram montadas, principalmente com o apoio financeiro do casal de imigrantes Isaac Gold Tabakov. O Vilna Troupe era o mais importante teatro Yiddish da Europa e se ombreava com os mais importantes grupos de teatro. Era um teatro profissional na Europa, na Polônia e em toda a Europa Oriental. Os espetáculos, em geral, eram beneficentes para o Relief, Comitê de Ajuda às Vítimas da Primeira Guerra Mundial, e mais tarde, a partir de 1916, para a Sociedade Ezra, que depois deu Ofidas, que depois deu Nibis. Na década de 20, de acordo com o depoimento do Geta Sandach, havia um clube denominado Zukunft. Foi o primeiro clube cultural Yiddish que havia, de judeus progressistas, cuja sede se localizava na Rua Amazonas do Bom Retiro, onde o Geta, aliás, mora atualmente. E posteriormente passou a se chamar Jugendklub, famoso Jugendklub, não vou me estender, mas apenas umas pinceladas. Jugendklub, Clube da Juventude, fundado em 1925 na Santa Efigênia, passou mais tarde para a Rua José Paulino. Já nos seus primeiros meses de vida teve de enfrentar problemas internos, o Jugendklub. Havia um grupo que se opunha à diretoria, para variar mafloiques na diretoria. E pasmem vocês, clube progressista, e no entanto havia uma restrição ao ingresso de moças. No ano de 1925 havia no Bom Retiro 3 instituições judaicas: a Biblioteca Israelita com 320 sócios e 2.000 livros, Centro Sionista fundado em 1915 e o Jugendklub. Em 1934 o Jugendklub sofre uma cisão, tinha que ser, claro, tem que ter uma cisão, na qual surge o Einheit Club, Clube União, também com seu grupo dramático. O que foi essa cisão? 1934, quer dizer, já em pleno stalinismo. O Rainer Club, sob a liderança de Salomão Kuczynski, irmão de Meyer Kuczynski, e militante trotskista desde a época, diziam que ele tinha inclusive contatos
epistolares com Trotsky. Salomão Kuczynski tinha convicções trotskistas, ou seja, anti-stalinistas, e foi consequência de uma cisão no Jugendklub que havia adotado uma orientação pró-stalinista. Entre os fundadores da organização estavam, aí já tem nomes familiares, Salomão Transmilina, Jacob Weltmann e outros. Esses muitos de vocês conheceram. Salomão Transmilina foi um industrial próximo, General Motors, e que ele tinha a sua vida toda regrada. Era assim, 1/3 para a família, 1/3 para os negócios, 1/3 para a coletividade. E ele era, na época, militante trotskista e, como profissão, ele era cobrador dos bondes da CMTC. Jacob Weltmann, esses muita gente se lembra, ele possuía a primeira e grande, maior, depois, mesmo que teve outras, livraria de livros em Yiddish que ele importava. Era a livraria lá na Ribeiro de Lima. Era uma figura incrível. O Weltmann, depois nós vamos ver a figura dele. Ele é... Como? E do filho dele, você lembra? Não, da contribuição, porque isso me interessa. Do filho de quem? Do Maurício? Sim. Sem comentários. É. Como se diz na língua latina, Besenisu. Estamos falando do pai, não do filho. Já que estamos falando em cavaleiro da bela figura, podia ser que o filho era o cavaleiro da ilustre figura. Que Deus o tenha, já não está. Jacob Weltmann era diretor, excelente ator, um recitador cômico maravilhoso, não fazia nada a dever o Diga de Schumacher. Eu me lembro quando Salomão Transmilina e a ENTA fizeram 25 anos de casado e inauguraram uma mansão no Sumaré. Lembra disso? Aquela casa grande do Sumaré? E ele recitava em Yiddish. Foi uma das primeiras motivações, assim, sensibilidades que eu tive na língua Yiddish. E o Reinhardt tinha um excelente grupo teatral de boa qualidade e o Jacob Weltmann. Sendo que, com todas essas cisões, tinha o Jugend, tinha o Reinhardt, que se matavam entre si, stalinistas, anti-stalinistas, trotskistas, tinha o Bund, anti-sionistas, tinha os sionistas, politicamente se matavam. Quando era para apresentar uma peça de teatro e precisava de bons atores, se unia todo mundo. A combinação era: não se discute política, porque senão acabava o ensaio da peça. E se unia todo mundo. Isso já acontecia nos tempos da Europa. Eu me lembro o meu pai, o tio Manuel, você lembra o tio Manuel Weintraub, o marido da Raquel, da irmã da mamãe, a Ruth, de Ostrovets. Ele era comunista, mas o teatro mais importante de Ostrovets era do Bund. E os sionistas eram fracos, mas tinha alguns que escreviam. Então, o dramaturgo era dos sionistas de esquerda, depois eles tinham o Small. Os atores eram comunistas e o diretor era do Bund. E a coisa funcionava. Politicamente, era aquele quebra-pau. O Reinhardt dissolveu-se em 1947. Se autodissolveu. Foi um clube, foi uma organização que simplesmente marcou uma reunião e falou: vamos nos dissolver. E se dissolveu. E a maior parte dos seus sócios ingressariam em organizações partidárias judaicas de corte sionista socialista. Na década de 40, o Jugendklub se transformaria no Centro Cultura e Progresso, que tantas atividades culturais e teatrais fez. Já é da época da Ugueta, do Progresso. Que, por sua vez, daria origem ao ICIB, Instituto Cultural Israelita Brasileiro, o TAIB, após a guerra. Ambos, Cultura e Progresso e ICIB, fervilhavam em atividades culturais e teatrais em Yiddish, com os diretores Kurländer e Rothbaum. Bom, deixa eu contar uma história para vocês, como que nasceu o TAIB, interessante. Sim, vou rapidamente. Era o cerco a Stalingrado. A Alemanha nazista estava invadindo várias cidades e regiões da União Soviética, chegou quase às portas de Moscou e teve o grande cerco de Stalingrado, e que era acompanhado pelos jornais, pelos rádios da BBC aqui em São Paulo. Numa noite em que estava se vindo
a resistência do povo de Stalingrado ao invasor nazista, estava no auge da coisa. Então tinha um dos que eram do Cultura e Progresso, era um judeu muito rico chamado Manuel Cassói, da Casas Cassói, vocês lembram? Malas. E ele, no auge do entusiasmo, ele falou: se Stalingrado não cair, se os soviéticos conseguirem entrar em Stalingrado e salvar a cidade, eu vou construir uma casa do povo. E vou dar 500 mil cruzeiros naquela época, reais. Reais não. Reais não é. 1000 réis. 1000 réis. 500 contos de réis. 500 contos de réis. Stalingrado resistiu, ele deu, foi aí que se comprou o terreno e o teatro. Bom, vou pular. Em 13 de julho, tal, Wiener Trupp, vários atores, diretores do Judenklub. Algumas imagens rápidas do teatro. Depois eu passo. Bom, se meteu aqui um slide. Já que ele se meteu, vamos lá. Uma das grandes peças do Cultura e Progresso foi uma peça seguinte chamada Sender Blank, dirigida pelo famoso diretor polonês chamado Rothbaum. Esse Rothbaum, ele não só era diretor, era iluminador, era ator, como ele também era um figurinista e excelente desenhista. Então ele fez desenhos aqui em São Paulo na época. Isto foi em 1900... Que ano que foi o Sender Blank? Foi em 62. Ele fez uma série de desenhos dos personagens. O Sonho de Goldfaden também em 48, que eu estou pulando aí pela... Bom, esse é uma série de personagens no qual Jacob Schick, que era conhecido, pai da Ana Stella Schick, a Balbina Sigulin, que era conhecida. Eu não sei se sua mãe participava ou não do Sender Blank. Está aqui. Ela fazia? Uma nora do Sender Blank. Tá. Aqui 1920, ainda no grupo do Zukunft, essa fotografia histórica era um grupo, fotografias do grupo fundador, na seção dramática do Jugendklub, na qual estavam presentes Jacob Weltmann, já que nós falamos, e o Shlomo Kutzinski. Aqui uma fotografia interessante de 1900, quando que é isto? 40 e poucos, da peça Togennacht do Ansky, no Teatro República, em 1939, no qual se vê, número 2, a Ginty Kohn. A Ginty Kohn, o que era do Goldo Kohn? Esposa? Não. Meyer Kohn, exatamente. O número 4 que vocês veem aí no meio é a Paula Rammstein, a mãe da Algeta. Número 5, o nosso querido José Sandat, que não está com o número, está embaixo à direita. E o número 7, Jan Killen. Goldfaden-Hulen, direção do Rothman. Vocês veem os cenários modernos, expressionistas. Isto é uma peça interessante, Uriel Acosta, do Karl Gutzkow. Uriel Acosta foi um personagem pouco conhecido. 60 anos do Spinoza, ele sofreu o mesmo perseguição por heresia na sinagoga de judeus portugueses de Amsterdã. Apesar de ser um tema sefaradi, ele era uma das peças mais importantes do repertório do teatro Yiddish. Ele foi escrito por Karl Gutzkow, que era um alemão, e que depois entraram para o Yiddish. Aqui é no Cultura e Progresso, 1947. Esse daqui está sua mãe no meio, não é? Paula Rammstein aqui no meio. Capitão Dreyfus,
uma montagem de 1913. E o Talmudista também. Quer dizer, duas peças na época de 1913. De Größe Gewinst, do Sholem Aleichem, A Sorte Grande, no Teatro Santana, de 1918. Genicon, Mel Steinhaus, Balbina Sigurlin, Boris Sipkus, que era ator do Teatro Yiddish e também veio trabalhar no Dimo, que nós vamos falar logo mais, Gin Chikon e Jacob Schick. Bom, finalmente uma figura aqui. Isto foi quando o Morris Schwartz, aquele grande ator Yiddish nova-iorquino, o maior ator de todos os tempos de teatro e cinema Yiddish, ele vem para o Brasil. E aqui tem uma fotografia do pessoal de comitê. Deixa eu falar para vocês uma história muito saborosa. Este baixinho, tampinha de também talvez 1,5 m, era o Simon Buchowski. Era uma figura. Simon Buchowski, ele tinha 1,5 m, uma cara de sapo, coitada, com uma orelha de ébano. Ele era ator, diretor, ponto naquela época tinha, chamado souffleur, empresário, iluminador, cantor de músicas yiddish e Hazan. E ele era Hazan mesmo, conhecia. E além de tudo, para variar o que hoje, na época, não se dizia ou se camuflava, ele era gay. Quase tudo. Bom, ali, como Hazan, para vocês terem ideia, era a salvação da sinagoga das prostitutas judias, que tinha uma sinagoga, como vocês sabem, e era muito difícil de encontrar um Hazan. Tinha algum judeu, algum dos cafetões que sabiam um pouco mais, em Yiddish era. Mas ele, regiamente pago em dólares, ele ia rezar Rosh Hashanah e Yom Kippur para as polacas. Bom, além de tudo, pasmem vocês, ele era um fino intelectual e conferencista. Ele lia e tinha um senso crítico estético muito grande. Eu me lembro que ele deu uma vez uma conferência sobre Bashev Singer. Logo depois que o Bashev Singer ganhou o prêmio Nobel, ele teve a ousadia, mas com muita substância, de criticar. Primeiro dizer que o Bashev Singer era um autor de segunda categoria, que quem deveria ter ganho era o irmão do Bashev Singer, que já tinha morrido. E segundo, ele criticava, do ponto de vista estético, a estrutura do romance, os personagens, que ele dizia que todos eles eram bizarros, devia ter algum personagem mais normal para fazer o contraponto, enfim, um finíssimo intelectual. Esse era o... Eu cheguei a conhecer, ele vivia sozinho no final da vida, na rua Guaianazes. Eu ia visitá-lo, ele ficava entre livros e entre preciosidades, que ele... era um pouco do ganha-pão dele. Ele tinha 3 filmes originais em celuloide e Yiddish. Um deles o Dibuk, passava no antigo Cine Marconi, Cine Lux, lá do Bom Retiro. E tem uma história o seguinte: veio o pessoal dos Estados Unidos e queria comprar essa cópia celuloide, que era a única cópia que tinha. Hoje tem DVD que tem, inclusive aqui na Hebraica, do Dibuk. Aí era uma pena, eu falei, não, isso não pode sair do Brasil. Ah, mas eles vão me dar, eles vão me pagar $1.500. Eu falei, olha, eu vou falar com o Mindlin para o Mindlin comprar e deixar aqui. O Mindlin sempre dava dinheiro para essas coisas culturais. Aí ele falou, não, então se você vai falar com o Mindlin, fala para ele dar $3.000, se eu ganho $1.500 mais. Eu falei, olha, eu não vou fazer isso. Se você quiser, fala direto. Não, eu não vou falar direto. Ele era muito tímido. Falei, tá bom, eu vou falar com o Mindlin. Cheguei para o Dr. José Mindlin e falei, Dr. José, tem isso do D-Book, precisamos ser comprado. Não tem problema, quanto custa? O custo é $1.500. Só que o coitado do Buchowski, eu contei quem ele era, ele precisa do dinheiro aí e tal, ele estava querendo um sobrepreço aí de $1.500 para ser $3.000. Não tem problema, assinou o cheque, $3.000 ele pagou. Finalmente, 5 minutos para o D-Book. Depois eu passo para... uma das grandes apresentações, talvez a última grande apresentação do teatro Taíbe, foi o D-Book, uma tragédia clássica judaica passada no ambiente racídico, que foi montado pelos 2 mais importantes grupos amadores da época, que era o Teatro da Caixa Econômica Federal, que além de ser bom tinha dinheiro, e o Teatro de Arte Brasileiro, que era o mais importante
grupo Yiddish. Foi dirigido por um não-judeu, o Graça Mello. Aqui está o grupo todo dos ensaios. Vocês podem ver. Vocês podem ver aqui Rafael Golombek no meio e vestido de preto o jovem Silvio Bandi com 22 anos. Tá bom. Bom, gente, eu vou terminar consubstanciando, materializando a homenagem ao José Sandat e ao mesmo tempo dando um exemplo de uma produção em língua Yiddish. Nós vamos ler 3 poesias do José Sandat, que vão ser lidos em Yiddish por mim e pela Hugueta, e declamados e lidos em português, a tradução, pelo Serginho Lamberti.